Olá, estamos iniciando o nosso Hora H. Um abraço a todos, obrigado pela companhia aqui no canal 15 da TV Comunitária. Quero aproveitar e pegar um gancho naquilo que foi comentado ainda há pouco pelo Ademir Marques no programa dele que antecedeu o nosso agora há pouquinho, com relação ao estacionamento na estação rodoviária. Que você vai lá, estaciona, paga para estacionar, recebe um papelzinho que não tem carimbo, não tem número, não tem CNPJ, não tem assinatura de ninguém. Dá a impressão, não estou afirmando, dá a impressão de que a coisa é recebida sem nenhum controle para pagar despesas de manutenção do local, também sem nenhum controle. É uma coisa que salta aos olhos em se tratando do poder público. E eu vou além. Quando você vai estacionar o seu carro, por exemplo, tem um bolsão de estacionamento ali próximo do terminal urbano de passageiros, ali onde os ônibus fazem uma espécie do ponto final, onde tem a integração dos ônibus, no terminal urbano, ali perto do camelódromo. E tem esse bolsão de estacionamento e tem aquele prédio ali, onde que a Indurb ocupa, onde ficam os caminhões da Indurb, e que você para o carro ali, é tudo um estacionamento com terra, quando chove é um barreiro lascado, e você paga lá um valor, não sei agora, R$1, R$1,50, sei lá quanto que paga para estacionar. O curioso é que você paga na mão de um funcionário da Indurb e não tem nem papel. Lá na estação rodoviária ainda tem um papelzinho, um recibinho que você fica com ele, de que você botou o carro ali, tem anotada a placa do carro, mas sem nenhum carimbo, sem nenhum CNPJ, sem nenhum número, sem nenhuma assinatura. No caso lá do terminal urbano, pior ainda, porque nem o papelzinho tem. Para onde vai esse dinheiro? E olha que aquilo vive lotado de carro. Todo mundo paga ou é cobrado só de alguns? Primeiro ponto. Segundo, se todo mundo paga e tem uma quantidade exorbitante de automóveis, tem dia que não tem lugar para parar, para quem vai esse dinheiro? Como é que a Indurb controla a entrada desses valores? São coisas que precisam ser apuradas. É bom todo o começo de administração exatamente para isso, para que você questione práticas que já vêm de governos passados e que não são claros, não são nem um pouco transparentes. Que fica aí, então, a sugestão ao senhor prefeito municipal, aos seus assessores que certamente estão nos acompanhando neste momento, para que verifiquem esse tipo de coisa. O Hora H confirmou com fontes de dentro da administração que o Rogério da Graça, o Rogerinho, vai assumir mesmo a presidência da Codemar. A nomeação é aguardada já para os próximos dias. Tem gente até que me falou que pode acontecer ainda esta semana. Eu vi o Diário Oficial do município, edição de hoje, não traz nada, mas é aguardada ainda para essa semana a nomeação do Rogerinho. Eu havia antecipado aqui, neste programa, logo no início do ano, que o Rogerinho iria para a presidência da Codemar. Aí ficou aquele mal-estar, porque ele, para quem não sabe, ele foi assessor do ex-prefeito Tiziano Toffoli no DAEM, quando o Tiziano passou pelo DAEM, e depois no gabinete, lá na prefeitura, quando o Tiziano assumiu a prefeitura após a renúncia do Mário Bulgarelli. E aí ficou aquele mal-estar. Bom, mas o governo é do Vinícius. O Tiziano e o Vinícius, até provem o contrário, foram adversários nas eleições. E de repente tem um acordo político para aproveitar gente do grupo do Tiziano na atual administração, aí vem aquela história da aprovação da planta genérica de valores e outras coisas mais. Bom, não precisamos voltar lá atrás, você já conhece a história da vaca fria. Muito bem. E aí o Rogerinho, ao invés da presidência da Codemar, foi para a diretoria adjunta da Codemar. E foi mantido na presidência o Dr. Sérgio Hermínio, que é advogado, que vem do governo passado, foi nomeado originalmente lá no governo passado pelo ex-prefeito Tiziano Toffoli. Muito bem, agora, passado um certo tempo, baixou a poeira e a informação é categórica de que o Rogerinho vai para a presidência da Codemar, no lugar do Dr. Sérgio Hermínio. O Sérgio Hermínio vai para a diretoria adjunta, os dois trocam de lugar e essa troca de lugar seria, dizem, comenta-se nos bastidores, o fruto de um acordo político entre o atual e o ex-prefeito. Acordo que vai, a cada dia, com cada atitude, ficando cada vez mais evidente. Agora, os frutos desse acordo é que a gente ainda precisa esperar, porque a árvore está crescendo, a árvore do acordo está crescendo. Quais frutos esta árvore renderá, produzirá? Vamos aguardar. Tem muito palpite, mas será que vai dar jaca, jabuticaba, melancia, uva? O quê? O fim de semana passado, gente, houve novas eleições em mais de 16 municípios paulistas, entre eles Fernão, aqui na região de Marília, que já está com um novo prefeito, é o Altemar Canelada Campos, do PTB. Então vejam que
A eleição foi em outubro do ano passado, houve uma corrida à justiça nesse período, quem ganhou não ficou e agora foi eleito um novo prefeito. Muito bem. Mas as eleições de outubro de 2012 continuam sob júdice em diversos outros municípios. Aqui, perto da gente, nós temos a cidade de Sabino, que é uma estância turística, Sabino, ali às margens do rio Tietê. Tem também a cidade de Lins, todo mundo questionando na justiça o resultado das últimas eleições. Em Marília, a situação é a mesma, situação, diria, de indefinição total sobre o resultado das eleições de 7 de outubro de 2012. O Vinícius venceu, mas ele foi cassado, teve os votos anulados em decisão de primeira instância. A justiça tem a primeira, a segunda instância, que é São Paulo, e a terceira instância, que é Brasília. E essa primeira instância, que é no município, no fórum local, o Vinícius foi cassado, teve os votos anulados. Aí ele foi para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. No Tribunal Regional Eleitoral do TRL conseguiu uma liminar, que é uma decisão provisória. Enquanto eu não estudo essa história aqui, resolvo, eu te dou o direito de fazer tal coisa. Essa é uma liminar. Então ele, por força da liminar, foi diplomado, foi empossado e está prefeito já no mês de número 4 do mandato dele, iniciando abril, portanto. Muito bem. Ocorre que a eleição está sob júdice, porque o caso principal ainda não foi julgado. Está aguardando a conclusão do julgamento. A previsão é que até o dia 25 deste mês, mais tardar, segundo prognósticos dos advogados, a coisa esteja resolvida. O que eu quero dizer é o seguinte: nota-se por aí, eu citei o caso de Fernão, dos 16 outros municípios que fizeram a eleição no último final de semana, de Sabino, de Lins e de Marília. Nota-se que, a partir dos últimos ajustes feitos na legislação eleitoral, as eleições sofreram uma espécie de, abre aspas, judicialização. Quer dizer, tal qual se diz no linguajar do futebol, quando alguma decisão ocorre nos tribunais e não dentro de campo, agora a eleição pode ser decidida também no tapetão. Se antes, prestem atenção, se antes disso, antes desse momento que nós vivemos na questão eleitoral, se antes marqueteiro era imprescindível em uma campanha eleitoral para vender a imagem, criar a melhor imagem, exaltar as qualidades, esconder ou minimizar os defeitos e vender o candidato para os eleitores, se antes o marqueteiro era imprescindível numa campanha, agora existe outra peça fundamental, que é o jurídico, o advogado, ou os advogados compondo um corpo jurídico. De tão importante, tem candidato que não opta mais por um, mas por um corpo de advogados. Quanto mais especializado esse time de advogados, melhor. Afinal, questionamentos feitos à justiça antes, durante e mesmo depois das eleições podem levar a decisão das urnas para o chamado tapetão. É o que está acontecendo aqui em Marília, nós vivemos essa situação agora. Se ocorrer mesmo a confirmação da cassação do Vinícius e forem marcadas novas eleições, que os candidatos a este pleito sejam conscientes dessa nova realidade. Gastar sola de sapato, cumprimentando o eleitor e vendendo, no bom sentido, as suas propostas, apresentando as suas propostas, isso é indispensável, tem que andar mesmo, tem que bater canela, tem que gastar sola de sapato. Indiscutivelmente isso é importante. Porém, investir na imagem pessoal, e aí entra o marketing, e contratar bons advogados, meu amigo, agora não é importante, é essencial, indispensável. Tá claro, não é? Esse foi o Flash, daqui a pouco todos os detalhes, os assuntos desta edição do Hora H, que está imperdível. Fique conosco. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, estamos iniciando mais esta edição do Hora H. Hoje é terça-feira, 9 de abril, dia da Biblioteca e também de Santa Lidivina. Em 1964, a ditadura do regime militar editava o seu primeiro ato institucional, restringindo liberdades e direitos civis aqui no país. Durou 21 anos essa brincadeira. Em 1986 era lançado o primeiro CD musical
no Brasil. Garota de Ipanema, de Nara Leão e Roberto Menescal, me lembro muito bem disso. Estão faltando hoje 266 dias para acabar o ano. E começa aqui a edição de número 78 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Conheça agora os destaques principais desta edição do Hora H. Saúde. Câmara encaminhará moção de apoio a hospitais que cobram reajuste da tabela de serviços do SUS. Documento é reflexo de manifestação feita ontem no Legislativo. Servidores. Aprovado o requerimento que pede a revogação do decreto que mudou a data de pagamento dos salários. A intenção é fazê-lo novamente no último dia útil de cada mês. Asfalto. Codemar fará novo contrato com a Prefeitura para tapar buracos e recapear ruas. Diretor diz que a empresa não pode participar de licitações, está impedida, mas não pode e não deixa de prestar serviços. Buracos do DAI. Codemar não acha correto fazer consertos com concreto, como anunciou o presidente da autarquia, e negocia contrato de serviço com equipe exclusiva para atender o DAI. Caso Vinícius, processo já está no cumprimento do terceiro e último pedido de vistas e mantém expectativa de conclusão do julgamento até o dia 25 deste mês. Com estas e outras notícias, entra no ar ao vivo a partir de agora o Hora H. Iniciando o primeiro bloco de notícias do Hora H, deixa só trazer a informação de que a Polícia Federal, aqui em Marília, também está participando da Operação Fratelli, como foi batizada esta operação policial em conjunto, Polícia Federal mais a Receita Federal, que é realizada nesta terça-feira em 12 estados do país, combatendo esquemas de corrupção, principalmente em cima de licitações públicas. É uma ação que tem à frente, como eu disse, a Polícia Federal, a Receita Federal e tem também a ação dos promotores que integram o Ministério Público do Estado. As informações que nós temos aqui é de que há um total de 13 mandados de prisão, 160 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de condução coercitiva. É quando o sujeito já foi chamado para prestar depoimento, não apareceu, agora ele vai em casa, a polícia vai na casa dele ou vai onde ele estiver, onde ele for localizado, no serviço, seja lá o que for, bota ele dentro da viatura e leva para prestar depoimento. Agora não tem querer ou deixar de querer, é coercitivo. Então, 13 mandados de prisão, 160 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de condução coercitiva. Todos aqui em Marília não, a Polícia Federal de Marília apenas participa e integra esta Operação Fratelli que está sendo realizada e que tem esses mandados todos expedidos pela Justiça Federal, em duas cidades principalmente, Jales e Fernandópolis, que fica ali na região de São José do Rio Preto. Muito bem, trata de um assunto que vem dando frio na espinha, é a tarifa do ônibus coletivo. Hoje, não me falha a memória, podem me confirmar, a Débora Marques e o Eduardo Dias, acho que é R$ 2,30 que nós pagamos aqui em Marília a passagem do ônibus, é isto? Me parece R$ 2,30. E tem agora as duas empresas ganhadoras da licitação,
do transporte público aqui no município, que acabaram, nas propostas comerciais apresentadas durante o processo de licitação à prefeitura, chegando numa tarifa de uma ofereceu R$ 2,13, a outra R$ 2,15. Muito bem. Então, num primeiro momento, a gente fica assim, puxa vida, vai baixar o preço, ônibus 0 quilômetro, novas empresas, as duas concorrendo entre si, mas as duas compondo o serviço da cidade toda, 100% de ônibus adaptados para cadeirantes, para pessoas com necessidades especiais, ônibus equipados já com um sistema de bilhetagem eletrônica, o que vai permitir fazer a integração de uma linha com outra de ônibus, mesmo fora do terminal urbano. Em qualquer ponto isso será possível através da bilhetagem eletrônica e por aí vai. Muito bem, até aí a gente está sabendo. R$ 2,15 vai custar, 15 centavos mais barato do que custa hoje. Porém, o edital de licitação, isso foi falado na Câmara Municipal pelo vereador e presidente do Poder Legislativo em Marília, Luiz Eduardo Nardi. O edital dessa licitação, ele não foi claro no que diz respeito ao reajuste dessa tarifa. Ele estabelece que 1 ano após a abertura das propostas comerciais, já é passível de reajuste. Foi aberto e conhecido o valor em setembro do ano passado, setembro de 2012, em setembro desse ano aqui nós teremos já um reajuste, então, possível com base no edital, que é a bíblia desse certame licitatório. Contém as regras todas desse certame licitatório. Pois bem, agora de quanto será esse reajuste? Disse o Luiz Eduardo Nardi na Câmara, da tribuna da Câmara, nós exibimos aqui, que não consta, não cita nada o edital com relação ao índice de reajuste. Aí a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Dá para mostrar no vídeo uma reportagem que saiu no Jornal da Cidade, lá de Bauru. Tarifa do transporte coletivo de Bauru passará a custar R$ 2,70 e R$ 2,90 em 30 dias. São dois preços, R$ 2,70 para a tarifa básica com pagamento em cartão e R$ 2,90 com pagamento em dinheiro. Então, quando você compra antecipado no cartão, R$ 2,70. Quando você vai pagar em dinheiro na roleta, ou na bilhetagem eletrônica, enfim, você vai pagar R$ 2,90. Pode deixar lá a manchete. O reajuste é de 12,5%. 12,5%. Inflação no ano, aqui no país, o índice oficial, coisa de 6,90%, 7%. 12,5% o reajuste lá em Bauru entra em vigor em 30 dias. E uma das empresas lá de Bauru, a Grande Bauru, ganhou a licitação aqui em Marília. Isso que me preocupa. Por quê? Porque quando você aplica em cima desses valores aí, 2,70 por exemplo, vamos pegar o 2,70 que você comprou no cartão, comprou antecipado, você aplica mais 70 centavos da integração, você vai usar duas linhas ao invés de uma, vai para 3,40 o uso, quem usa mais de um ônibus, 3,40 o valor da tarifa lá na cidade de Bauru. E aí eu fico preocupado, não tem regra estabelecida, regra clara aqui em Marília, segundo o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, expôs da tribuna da Câmara Municipal, não tem regra clara para o reajuste, que está previsto para um ano após, pode voltar para mim, um ano após a abertura das propostas comerciais. Foi em setembro do ano passado, setembro desse ano já terá reajuste. Então, pode ser fictício esse negócio de vou economizar com o ônibus. Você já pensou? De repente vem um aumento aí mamutesco, um aumento elefantesco, ao invés de formiguesco, como a gente costuma dizer. E aí? Quem é que pode frear esse tipo de coisa? Por isso, o Nardi, me parece, nesse caso, sabiamente, pediu a revogação da licitação dos ônibus realizada aqui em Marília, para se fazer um novo certame, até porque há denúncias de vícios de toda sorte no certame realizado anteriormente, inclusive várias e diversas ações na justiça ainda questionando isso, até indícios de pagamento de propina e outras coisas mais para quem se envolveu nesse certame licitatório. Agora, não vem ao caso. O que vem ao caso específico, porque a justiça já está apurando, o que vem ao caso especificamente é o medo que a gente fica, o medão que está dando de quanto é que vai o valor dessa tarifa a hora que tiver o primeiro reajuste. Fico preocupado, gostaria de dividir essa preocupação com os senhores e chamo à responsabilidade dos próprios vereadores à Câmara Municipal para que eles tentem sensibilizar o prefeito para, não sei como, encontrar um mecanismo jurídico legal para estabelecer um freio
em um eventual reajuste, caso as novas empresas de fato assumam o transporte coletivo urbano aqui em Marília. Estou dizendo caso de fato assumam, porque está aquela briga, né? A empresa circular que está aí prestando serviço vem e faz uma manifestação pública, publica em jornais, divulga para a imprensa toda, dizendo que está na justiça, está brigando, enquanto não for indenizada, não deixa o serviço. Aí vem as duas novas empresas, publicaram domingo passado nos jornais, página inteira que custa uma nota preta, dizendo que já está tudo pronto, que vão assumir, e pau na empresa que está aí, dizendo que está irregular desde 2006, não tem contrato, enfim, é o samba do crioulo doido, é a casa da mãe Joana. Já deu, já cansou a beleza, já passou dos limites essa história. Nós precisamos ter um ponto final, ou bem uma coisa ou bem outra coisa, agora seja como for. A própria empresa circular de Marília, que está aí prestando serviço, ela reclama que a tarifa está defasada. Tudo bem. Agora, qual o índice de reajuste? Lá em Bauru, 12,5%, numa cacetada só, foi para 3,40% o passe integração. Ô, meu amigo, aí machuca, hein? Faz as contas. Vamos falar de saúde. Vereadores de Marília vão subscrever uma moção de apoio integral aos hospitais que estão cobrando reajuste imediato da tabela de procedimentos do SUS. Defasada, a tabela remunera os serviços prestados pelos hospitais muito abaixo do custo. O custo é aqui, ela paga aqui, sempre abaixo. Isso coloca em risco a própria existência, o próprio funcionamento e o atendimento aos pacientes nesses hospitais. Ontem houve uma manifestação de diretores dos hospitais Santa Casa, Gota de Leite, Hospital Espírita e Hospital Universitário, lá na Câmara Municipal. Presença de vários vereadores, justamente para convencer esses vereadores e ganhar o apoio político deles na reivindicação que estão fazendo de um reajuste imediato na tabela de serviços do SUS. O hospital faz um procedimento, o SUS paga esse procedimento e é de graça para o contribuinte, para o cidadão. Tudo bem. Mas esse pagamento está muito baixo. À noite, isso foi de manhã, lá na Câmara, à noite, durante a sessão legislativa da semana, o vereador e presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, comentou essa situação e anunciou a providência que a Câmara Municipal está tomando neste caso. Veja aí. Essa questão do SUS, ela já se arrasta por um longo tempo. Dizem os especialistas que trata-se realmente de um melhor sistema que existe, só que não remunera adequadamente e não destina os recursos que necessariamente esses prestadores de serviço precisariam receber. Mas então, de maneira objetiva, o compromisso desta casa, eu tenho certeza de todos os vereadores, não só os que estiveram presentes conosco, vereador Damasceno, vereador Cícero, vereador Báscara, vereador Choquito, vereador Capacete, todos aqueles que estiveram conosco, de todos, nós vamos fazer uma moção, vereador Zé Menezes, dirigido ao Ministério da Saúde, à Presidência da República, no sentido de manifestar o nosso integral apoio à campanha que se instala e cobrando, de fato, o reajuste dessa remuneração que se faz aos prestadores de serviço. Hora H. Eu diria que uma moção de apoio à reivindicação deles e de repúdio ao Ministério da Saúde que não corrija a tabela do SUS, que não é possível, né? Ontem nós demos o exemplo aqui, o Hospital Espírita recebe para internar um paciente por dia R$38. Esses R$38, se você for alugar um quarto de hotel, vai ser pulgueiro, vai ser boca de porco. R$38 ele tem que pagar médico, o corpo de enfermagem, os medicamentos, tudo que usa, uma gaze, uma seringa, tudo. Alimentação e hotelaria, que é cama limpa, lençol, cobertor, limpeza, essas coisas todas. Com R$38, vou falar para você, é para quebrar mesmo, é para não existir atendimento hospitalar para a população. O vereador Nardi falou ali que os especialistas dizem que o sistema SUS ainda é o melhor que existe. E eu já comparei com diversas outras partes do mundo, já estudei bastante essa questão e não tem lugar nenhum do mundo algo semelhante ao que se tem aqui no Brasil. Realmente é muito bom, não existe por aí. Vai no Japão, pergunta para quem esteve morando no Japão, tem muitos japoneses aqui em Marília que mantém familiares lá ainda, gente que faz intercâmbio, gente que vai para trabalhar e outras coisas mais. Pergunta como é que é o sistema de saúde lá. Você tem uma necessidade de uma internação. Tem dinheiro no bolso? Não. Negão. Já era. Não pensa que o governo banca um sistema de saúde público para você, não. Bateu a porta e é atendido. Não.
Não tem esse tipo de coisa, vai mofar e não vai ter o atendimento necessário. Tem muita gente que adoece e compra passagem com a ajuda da família para vir para cá para se tratar, para depois voltar para lá. Pode perguntar, não estou exagerando, nos Estados Unidos, se você não tem plano de saúde, dançou, doutor. Porque não tem um sistema público como nós temos aqui no Brasil. O do Brasil é diferenciado. Porém, primeiro que não funciona direito. É lindo no papel, mas não funciona direito. Segundo, que quando funciona direito no atendimento, não remunera quem fez o atendimento e a estrutura que existe para bancar esse atendimento, para acolher o doente e cuidar dele. Então, precisa de fato mexer nessa situação, porque não pode perdurar, não pode continuar como está. Os vereadores à Câmara Municipal aprovaram o requerimento na sessão dessa semana, de autoria do vereador José Bássiga, do PHS, pedindo ao prefeito a revogação daquele decreto que é de novembro de 2012, é do ex-prefeito Ticiano, que prorrogou a data de pagamento dos salários dos servidores do último dia de cada mês para o 5º dia útil do mês subsequente, do mês seguinte. Hoje, os salários saem no 5º dia útil do mês seguinte àquele que foi o mês trabalhado. Antes, era no último dia útil do mês trabalhado. E o vereador quer que volte para o último dia útil e ele explica por que ele foi defender o requerimento dele, aprovado, ele foi defender o requerimento na tribuna da Câmara, você acompanha agora. Esses funcionários que tinham compromissos assumidos antes desse decreto, nessa nova data, estão sendo prejudicados nesse sentido, de que tem um espaço de tempo ali que os bancos não perdoam, eles cobram juros, 1 semana, 10 dias, e nós sabemos, senhor presidente, que aquele momento que se foi prolongado o pagamento para o 5º dia útil, vereadora Sandrinha, foi um momento de crise financeira, de dificuldades do município, e mais que passando essa fase negra da qual está passando o nosso município, senhor presidente, que se possa estudar e olhar com carinho a possibilidade de voltar ao pagamento do funcionalismo no último dia do mês. Hora H. Eu, com sinceridade, não vejo motivo para não retornar o pagamento no último dia de cada mês. Não vejo motivo. Ah, mas a prefeitura não tem dinheiro, está em dificuldade. Está em dificuldade? Então por que vive nomeando funcionários em cargos comissionados, que independem de concurso, é pelo bel prazer do senhor prefeito, dos secretários e tudo mais? Por quê? Pela cor dos olhos, o sujeito vai lá e está nomeado. É assessor em campanha política, nomeado. Não é? Dizem que já tem mais de 1.000, ou em cargos comissionados, ou em funções gratificadas, o FG, que dá um plus no salário, 500 a mais, 1.000 a mais, 700 a mais, 300 a mais, dependendo da função que exerce, seja na prefeitura ou em autarquia. Moral da história, se o caixa tá baixo, e se nós estamos, como já foi usada a expressão, em economia de guerra, não tem razão de fazer tantas nomeações em cargos comissionados. Algumas, para fazer a máquina funcionar, a engrenagem virar certinha, tudo bem. Quanto? 100, 200, 300? Mas 1.000? Será que tem? Falava-se em 800 faz 1 mês e meio. Dizem, e não para, toda vez que você abre o Diário Oficial tem nomeação. Então, se tem falta de dinheiro, essas atitudes são incompatíveis com a falta de dinheiro. Ah, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. Gastou, dizem, 300 mil com o show do João Bosco e Vinícius, para comemorar o aniversário da cidade. Bacana, aniversário de Marília, a população merece, tudo, mas se é economia de guerra, bota algumas bandas locais, você paga 1.000 para uma, 1.500 para outra, 400 para outra, o pessoal que é daqui, que é da terra, que precisa de grana, que fomenta a cultura no dia a dia aqui na cidade, bota o pessoal no palco para tocar, faz lá um oba-oba na avenida, a população vai do mesmo jeito, vai curtir, não é? Aí você gasta, parece-me que 150 mil com o show, mais palco, iluminação, som, segurança, isso, aquilo, banheiro químico, dizem, chega à casa dos 300 mil. Meteram tanto pau que trouxeram no governo passado Milionários é Rico e agora fazem o mesmo, trazendo aqui o João Bosco e Vinícius para comemorar o aniversário em época de economia de guerra. Com 300 mil
a gente consultou alguns especialistas, daria para comprar massa asfáltica suficiente para tapar 3 mil buracos de 1 metro por 1 metro na cidade. Tem buraco que não chega a ter 1 metro por 1 metro, então daria para fazer muito serviço de tapa-buraco. Então veja que o que é prioridade é botar uma grana preta na mão do pessoal que nem sabe onde Marília existe, que você contrata pelo empresário, vem aqui meia hora antes do show, canta, toma uísque, come uns biscoitinhos e pica a mula. Essa hora está na praia gastando o nosso dinheiro. Ou tapar os buracos, consertar a cidade. Então, precisa dizer o que quer. Né? Essa que é a realidade. Então, fica aqui essa nossa observação em relação ao pagamento dos salários, voltar para o último dia útil, porque essa alegação de que não tem dinheiro, de que o caixa está baixo, me parece, ela não é razoável ante as práticas que nós estamos assistindo aí na cidade. Volta lá, Vinícius, dá para fazer, ponto final. E outra, hein? Vinícius, faz um acordo com o DAEM, pô. Você vai ganhar pontos politicamente se falando, e muitos pontos politicamente se falando, porque tem 35 milhões de dívida da prefeitura, dívida de água, conta de água. O Zé dos Anzóis, que rala feito um cavalo para sustentar a família, mora lá na ponta da praia, se ele der um passo fora da soleira da porta da casa dele, ele cai em outro município, e tão longe que ele mora aqui do centro. E ele paga água. Prefeitura, bonitona da Balachita, não vai pagar? 35 milhões, não é dívida que o Vinícius fez, mas continua não pagando. Então faz um acordo com o DAEM, vai destinando lá 50 mil conto por mês, 100 mil conto por mês, 150 mil conto por mês, sei lá quanto for possível, aperta, arrocha um pouquinho mais, manda um pouco embora desse pessoal dos comissionados e aí ajusta a vida do DAEM, está precisando de dinheiro lá no DAEM. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, destacando questão importante, os buracos aqui da cidade, questão importante e recorrente. Toda vez que você fala de Marília, se você não falar dos buracos, você não está falando de Marília, porca-pipa. A gente volta já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta.
Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Uma boa notícia na tela do computador agora. O governador Geraldo Alckmin decidiu diminuir as tarifas de pedágio nas rodovias do estado inteiro concedidas à iniciativa privada. O percentual de redução vai depender de cada contrato firmado, mas vai variar de 10% a 20%. Isso é interessante, hein? De 10% a 20%. O acordo foi fechado nas últimas semanas com duas das principais empresas que gerenciam rodovias no estado. As negociações com as demais concessionárias também estão em fase final. A reformulação dos contratos com as concessionárias foi uma das principais promessas da campanha que elegeu Alckmin governador em 2010. Vai dando, portanto, cumprimento a uma dessas promessas de campanha e essa muito boa porque mexe diretamente e favorece o bolso de todos nós. Empresa de economia mista com 97% das ações pertencentes à prefeitura, não imaginava que fosse tanto assim, é quase 100%, 97%. A Codemar pode firmar contratos de prestação de serviço com o município, embora esteja impedida de disputar licitações públicas. O motivo dela não poder disputar licitação já foi divulgado por nós aqui no Hora H. A Codemar, e eu confirmei isso hoje, não possui certidão negativa de débito previdenciário, por causa de dívidas trabalhistas e com a Previdência Social. Hoje, segundo o diretor adjunto Rogério Alexandre da Graça, a Codemar está trabalhando graças à prorrogação de um contrato firmado na gestão passada, ainda na gestão do Ticiano. E continuará depois com um outro contrato que já está sendo finalizado e deverá ser firmado nos próximos dias. Nunca licitação, contrato direto. É isso mesmo, Rogério? A Codemar está trabalhando devido a um aditivo que foi feito num contrato que terminou, né, do ano passado com a prefeitura, mas foi feito um aditivo de 11 mil metros, né, para tapa-buraco, e também já está em fase final um novo contrato com a prefeitura que deve atingir aí de 40 a 60 mil metros de tapa-buraco, mais recap, mais pavimentação de ruas que não tem asfalto e também do sarjetões, que é muito cobrado hoje. Hora H. Então veja você, o contrato atual de 11 mil metros lineares, eu tomei o cuidado de perguntar isso aí, 11 mil metros lineares de asfalto, o valor é R$410 mil, é dentro desse orçamento, desse valor do contrato que a Codemar está trabalhando atualmente. Esses 11 mil metros lineares, eu perguntei aos técnicos da Codemar, estive lá hoje pela manhã, são suficientes para fazer quase 1,5 km de rua, direto, né? Imagine tapa-buraco. O buraco é um aqui, outro ali, um pedacinho, outro maior, mas não é a rua inteira. Então dá para fazer 1,5 km de rua, com 7,40 metros de largura que tem uma rua, 1,5 km. Então é bastante coisa. Isso está mobilizando todas as equipes da Codemar, como explica o Rogério da Graça. Nós temos hoje 5 equipes, já formalizando a sexta, está espalhada, estamos trabalhando naquele Mãos à Obras, né? Que nessa semana está lá no Argolo Ferrão, Comerciários 1 e 2, mas também temos equipes Nova Marília 3 e 4, Maria Isabel, no Jardim, no JK, Fernando Mauro e Santo Antonieta. Já no final de semana, aí, de sexta e sábado, talvez trabalharmos até no sábado, para estar, né, nesse período chuvoso, estar recuperando esse tempo perdido. Hora H. Bom, tá andando o negócio, né? Tá andando. O Rogério garantiu que não há problema na contratação da Codemar sem processo de licitação.
não há exigência da licitação e que o Tribunal de Contas já fez a conferência de contratos anteriormente realizados pela Prefeitura, sem nenhum tipo de problema. Com o próprio DAIM, sem nenhum tipo de problema. Nunca apontou nenhuma irregularidade nesse tipo de procedimento, veja o que ele informa. Vem sido feito há muito tempo já, contrato com a Prefeitura e com o Departamento de Água e Esgoto, o DAIM, porque ela é 97% da Prefeitura, então não tem lógica de a Prefeitura e o DAI não poder contratar a Codemar para fazer a operação tapa-buraco. É uma empresa de economia mista, 97%, quase que a totalidade, do município. Exatamente. O questionamento, às vezes, é por o Tribunal de Contas apontar, mas toda vez que o Tribunal fez a conferência, não apontou irregularidade e sempre foi aprovado. Isso através de contrato. Agora, ela pode participar de licitação pública? Ela não pode participar de licitação pública devido a certidões negativas de trabalhista, né? Mas para o município, para a cidade de Marília, ela pode realizar e prestar serviço particular para empresas privadas também. Hora H. Interessante, né? Até empresa privada pode contratar a Codemar para fazer asfalto. E por que a gente tocou nesse assunto e bateu nessa tecla de que ela não tem a certidão negativa para poder disputar a licitação, porque é um documento exigido, né? Então ela não pode participar do certame licitatório, porém ela pode ser contratada, porque tem muito buraco na cidade que é do DAIM, responsabilidade do DAIM. Para o munícipe, para o contribuinte, pouco importa de quem que o buraco é filho, né? Se é filho de quem o buraco? Eu sou filho do DAIM, porque aqui foi consertado um vazamento de água, então o DAIM é que é meu pai. E você? Não, eu fui aberto pelo desgaste do asfalto, infiltração de água de chuva e outras coisas mais, então eu sou filho da prefeitura. O contribuinte não quer saber, tem um buraco, ele quer que tape, ele não quer saber quem vai tapar, é a prefeitura ou se é o DAIM, se o buraco é filho desse ou filho daquele. Ele quer ver o problema resolvido. Está certo o contribuinte que ele paga imposto e dane-se. O pessoal tem que resolver o problema no município, é assim que funciona. Eu sempre disse aqui, ninguém é candidato com revólver na cabeça. É candidato por livre e espontânea vontade, sabendo o abacaxi que vai pegar. Então que vá lá e resolva os problemas. Ponto. Muito bem. Mas aí tem buracaiada do DAIM por toda a cidade, que não está sendo tapada. Por quê? Diz o Rogério da Graça que está sim. A Codemar tem feito o serviço, alguns buracos de responsabilidade do DAIM, principalmente nas vias de mau movimento, tem tapado e mandado a conta para a prefeitura. Porém, não há um contrato específico para resolver esse problema. E nós perguntamos ao Giacha, o presidente do DAI, em uma certa ocasião, e ele disse o seguinte: ó, eu não faço contrato com a Codemar, que ela não tem certidão negativa e é um documento exigido, eu não vou meter a mão nessa cumbuca, o dia que ela tiver tudo regular, eu posso contratar. Porém, pode fazer o contrato dessa forma como está expondo o Rogério. Agora, ele precisa convencer o presidente do DAI, o Francisco Giacha, a fazê-lo, porque ele é advogado, não é bobo nem nada, está assistido por um corpo jurídico também que tem à frente o doutor Afonso Celso Melo, que também não é bobo nem nada, tem bastante conhecimento de causa. Então, tem que existir um convencimento, chegarem num acordo, porque todos são filhos da mesma administração, Codemar, DAI, por aí vai. Bom, mas teve um componente a mais nessa história, por isso que eu fui à Codemar hoje. Ontem, o Francisco Manuel Giacha, presidente do DAI, anunciou com exclusividade aqui no nosso programa, como de hábito, de que a autarquia vai investir 2 milhões de reais para tapar buracos utilizando concreto ao invés de asfalto. Isso causou surpresa para todos nós. Olha aí, como é que fica, por exemplo, um buraco no asfalto consertado com concreto. Olha aí como é que fica, ó. E ele vai soltando. Isso aí é a vizinhança mesmo que vai colocando cimento, concreto, que sobra, porque não aguenta, não suporta mais tanto buraco que não é tapado aqui na cidade. Mas vai manchando o asfalto, vai ficar um asfalto dálmata aqui na cidade, né? Tudo com pintas brancas para lá e para cá. O dálmata é o contrário, é fundo branco com pinta preta. Aí é diferente, é fundo preto com pinta branca. Olha ali. E não dá a dilatação necessária, ou igual a do asfalto, o concreto tem uma dilatação, o asfalto tem outra, e ele vai se soltando, vai infiltrando água na junção do concreto com o asfalto, e aí vai soltando aquele bloco de concreto, vai esfarelando, soltando pedras. De repente você passa com o carro, o que vem atrás pode receber uma pedrada no para-brisa. Então, é um problema em cima do outro, não é o correto você consertar asfalto com concreto, é óbvio, né? Mas causou surpresa o que disse o Giacha. Nós até perguntamos por que ele recorreu ao concreto, e ele disse que é mais barato do que o asfalto e por isso dá para tapar mais buracos. Veja novamente o que é que o Giacha disse com exclusividade ontem aqui no nosso
Hora H. Uma firma de Marília ganhou a concorrência no valor de R$2 milhões. Nós vamos fazer o conserto dos vazamentos e vamos tapar inicialmente o buraco com concreto, que é 50% mais barato do que o asfalto. Agora tem a mesma durabilidade, dá o mesmo resultado ou não? Dá sim, só que fica feia, a malha viária fica feia. Nós estamos aguardando um contrato aí entre a Prefeitura e a Codemar para que não basta só tapar o buraco. Hoje a cidade está totalmente danificada, nós temos que fazer um recapeamento. Hora H. Veja que ele disse que está estudando um contrato com a Codemar, me parece então já é essa situação que nós comentamos, que é inicialmente apenas o serviço será feito com concreto, né? Vamos tapar inicialmente com concreto, então me parece uma medida provisória, mas são R$2 milhões, é um dinheirão e tanto, hein? O diretor adjunto da Codemar, o Rogério da Graça, discorda do Giacha, não acha correto usar concreto para tapar buracos no asfalto. Veja o que ele disse. Pode até ser que seja mais barato, né? Mas pelo que a gente tem informação e conhecimento, não seria o correto, porque existe o asfalto realmente para fazer a camada asfáltica. Agora, tampar com concreto aí é uma opção dele, né? Hora H. Muito bem. A posição de um, a posição de outro. Os buracos do DAIM estão espalhados por toda a cidade, todos os bairros, inclusive na área central. E o conserto deles virou uma prioridade para a recuperação da malha viária das ruas que nós temos aqui em Marília. Tanto que a direção da Codemar já se reuniu com o presidente do DAIM para discutir esse assunto e voltará a procurá-lo ainda nesta semana. Aí está mais uma informação exclusiva aqui do Hora H. A intenção é firmar um contrato direto com a autarquia, o DAIM, e criar uma equipe exclusiva de trabalhadores da Codemar só para ficar a serviço do DAIM tapando buraco. Olha que coisa interessante. Enquanto isso não acontece, o Rogério da Graça diz que tem tapado buracos do DAIM, mas não manda a conta para o DAIM, porque o DAIM vai falar, não tenho contrato com você, por que eu vou te pagar? Manda para a Prefeitura que, até o momento, segundo ele, tem bancado a conta. Veja aí. Nós estamos tampando, porque nós saímos à rua, existem buracos abertos pela chuva e abertos pelo DAI, através de consertos, reparos na canalização de água. Então a gente faz a operação tapa-buraco do DAI, que o prefeito determinou, e envia a cobrança para a Prefeitura. Quer dizer, não vai cobrar o DAI, vai cobrar a Prefeitura. Exatamente, estamos efetuando e enviando a nota para a Prefeitura. Agora, existe a possibilidade de estabelecer esse contrato diretamente com o DAI e aí passar a fazer o serviço e cobrar do DAI? Existe sim, eu já até tive com o Giacha, presidente do DAI, né? Já conversamos com ele, coloquei à disposição de montar uma equipe só para o DAI, com rolo compactador, caminhão, com aquela terra já preparada com dinabase, porque faz o serviço, coloca o resto de entulho e a gente não consegue fazer o tapa-buraco. Então a gente estaria trocando aquela terra e fazendo o tapa-buraco. Agora, há possibilidade de se estabelecer esse contrato? Isso está sendo negociado? O senhor disse que já conversou com o Giacha. Por que é que isso não saiu ainda? Então, nós conversamos com o Giacha, mas ele questionou a respeito da certidão e eu até expliquei que os contratos anteriores foram feitos, assinados pelo presidente do departamento do DAI anterior e o tribunal nunca apontou. E nós estamos aguardando. Estive conversando com ele novamente, vou procurar essa semana de novo para que a gente faça um contrato e vamos tampar os buracos do DAI e também os outros abertos pelas chuvas, os decorrer do dia normais. Hora H. Eu vou acompanhar esse assunto aí. Do mesmo jeito como eu estou acompanhando essa história de uma possível negociação da dívida da Prefeitura com o DAIM, e me parece que vai ter, ou terá, ou é possível que tenha uma novidade muito em breve, né? Eu não consigo segurar a língua dentro da boca, porque já me bateram a caixa, já me trouxeram a informação. A gente está forçando isso, está trabalhando para isso, como jornalista, não apenas trazendo a informação, mas no momento em que você busca a entrevista com um, vai levar o fato falado por este para o outro, para ele poder comentar.
e trazer a sua versão. A gente vai, na verdade, procurando aproximar todo mundo, tirar as arestas e, quem sabe, até ajudar na solução de problemas aqui do município, não é? Muito bem. Nós vamos também acompanhar esse caso aí da Codemar junto ao DAIM para ver se tem um contrato, enfim, seja de uma forma ou de outra, mas que seja legal, para não dar problema para ninguém, muito menos para o município, através do Tribunal de Contas, para que se possa então fazer o enfrentamento desse grave problema que nós temos, que parece um queijo suíço, a cidade em grande parte provocado por buracos causados pelo DAIM no momento em que conserta vazamentos na rede de água ou do esgoto. Nós vamos a mais um breve intervalo no programa, vapt-vupt, rapidinho, a gente volta para o último bloco de notícias e nós vamos falar do caso Vinícius, dentre outras questões. É rapidinho, já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour, aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer, além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais. Loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Muito bem, estamos de volta, vamos para o último bloco de notícias do nosso programa, bem rapidinho. Dos 3 pedidos de vistas do caso Vinícius feitos no início do julgamento, no dia 7 de março deste ano, 2 já foram cumpridos, isso está confirmado. Do juiz Costabile Solimene, que ainda não manifestou voto, não se sabe absolutamente nada a respeito do voto dele, e do desembargador Matias Coutro, que já votou, esse aí já descreveu o voto, já está nos autos.
Agora falta apenas o juiz Paulo Hamilton, em cujo gabinete o processo do caso Vinícius chegou no finalzinho da tarde de ontem, segunda-feira, quase início da noite. A gente já foi informado pela assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de que o processo já estava baixando lá no gabinete do Dr. Paulo Hamilton. Quanto mais rápido o Paulo Hamilton analisar o processo e os novos documentos que foram juntados pelo PMDB aqui de Marília, me parece que ninguém mais o fez, só o PMDB, embora os documentos fossem de conhecimento dos outros que estão no processo também. Me parece, até o momento, você vê o andamento processual na internet, você não percebe, não localiza a juntada de documentos por mais ninguém, só pelo PMDB. Então, quanto mais rápido ele analisar o processo já com esses novos documentos, mais rápida será a retomada e conclusão do julgamento. O advogado Ademir Souza e Silva, que representa o PMDB de Marília nesse processo, que nos deu uma entrevista exclusiva ontem, estima que essa retomada do julgamento ocorra mais tardar entre os dias 16 e 25 desse mês. Vai depender da devolução do processo para a coordenadoria das sessões para reagendar o julgamento. No dia 7 de março, foram dados dois votos, os dois primeiros votos, ambos contrários à cassação do Vinícius Camarinha, ou seja, pela manutenção dele na prefeitura. Foi o voto da relatora do processo, a desembargadora Marli Ferreira, e da juíza Clarissa Bernardo. Já o terceiro voto, manifestado no processo, é do desembargador Matias Coutro, e tudo leva a crer pode ter sido o primeiro voto divergente dos dois anteriores, pedindo a cassação do Vinícius. Isto, muito provavelmente, é resultado da nova documentação juntada pelo PMDB, como explica, você vê novamente, o advogado Ademir Souza e Silva. Veja aí. Existiu agora um novo voto do desembargador Matias Coutro, pelo que a gente imagina, por ser um voto novo, aparentemente pode ser um voto divergente, não temos a grande certeza porque não tivemos acesso a ele. E com certeza isso ocorreu após a juntada dos documentos que nós entregamos para ele pessoalmente, além de falar com ele e expor todos os fatos. Ou seja, ele nos autorizou em uma reunião a comentar sobre o assunto. Não só ele, como todos os demais desembargadores, nós falamos um por um. Para que não paire dúvida ainda do que disse o doutor Ademir. O doutor Ademir também falou para o Hora H, para a gente finalizar, que o fato do PMDB ter sido admitido como assistente simples nesse processo dá direito ao partido de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lá em Brasília, se necessário for, e até de fazer sustentação oral naquele tribunal. Veja a importância do ingresso na ação por parte do PMDB, veja. Poderá recorrer, poderá inclusive ofertar embargos de declaração junto ao TRE, poderá ofertar recurso especial, poderá contrarrazoar recurso e poderá, junto ao TSE, promover todos os atos que achar de interesse necessário. E lá no TSE, já de forma mais tranquila e clara, poderá inclusive fazer sustentação oral junto àquela Corte Superior. É isso que, se for necessário, estaremos aí para fazê-lo. É isso aí o que temos para o momento nesse caso. Muita gente pergunta, mas não anda esse negócio? Anda, está em ebulição, está fervendo o caldeirão. Agora, são procedimentos que ainda não trazem o boom final. Fica o Vinícius, sai o Vinícius, a única coisa que a gente pede é que isso seja e aconteça o mais rápido possível, ou ficando ou saindo, porque a cidade precisa andar e ninguém consegue trabalhar, planejar futuro com uma espada na cabeça ou no pescoço, como queiram. Para encerrar o programa, está no site da Folha de São Paulo, edição de hoje. Famílias que tenham dívidas trabalhistas com empregados domésticos podem perder o seu único imóvel em penhora, de acordo com exceção prevista na Lei 8.009 da impenhorabilidade. Então, quem tem um único imóvel não pode penhorar esse imóvel, a gente sabe, mas no caso de dívida trabalhista com empregados domésticos, agora, com esse novo reconhecimento aí dos empregados domésticos, moral da história, podem perder o único imóvel que possuam.
editada em 90, a lei foi feita para evitar que pessoas endividadas perdessem suas residências em execuções judiciais. Assim, como o proprietário consiga comprovar que o imóvel posto em penhora é seu único bem, a execução é suspensa. Dívidas trabalhistas em geral não permitem a penhora do único bem, mas quando se refere a empregados domésticos, o confisco agora é permitido por lei. Então, meu irmão, esse negócio da lei das domésticas, a PEC das domésticas, tem efeito até sobre o único imóvel que eventualmente a família possua. Tem que ficar esperto, hein? Muito esperto. Tchau, gente. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Hora H. Bye, bye.